que são tributos? É o primeiro passo aqui para a gente compreender. O que são tributos? O Código Tributário Nacional, o CTN, é o que vai reger a questão tributária em nosso país. Lá diz o seguinte, no artigo 3º, diz o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Pecuniária compulsória é aquela obrigação, ela é uma obrigatoriedade, independente da vontade do cidadão. O cidadão ele não tem direito à manifestação da vontade dele. Fala bem assim, eu decido não pagar o tributo, eu vou viver a minha vida sem pagar o tributo. Não, não existe isso. Independente da vontade dele, ele é obrigado a pagar o tributo. Então, no artigo 3º, fala sobre que o tributo é toda. O toda significa que todo tipo de tributação, existe outros tipos de tributo, existe vários tipos, me corrigindo aqui, existem vários tipos de tributação. Então, por isso que toda, não existe uma tributação, toda. Existem vários tipos de tributações aí. Tributação é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, a tributação ela é cobrada em moeda, mas se não tiver moeda, pode ser um valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Todos nós pagamos os tributos, pois todos os valores recolhidos com objetivos tributários, eu estou dando uma pausa aqui porque deu um outro errozinho aqui, mas por isso que eu estou dando essa pausa. Os objetivos tributários, mas agora consertou. Em gênero, um tributo. Ninguém está imune ou pode escolher não pagá-los, pois é um dever do Estado recolhê-lo. Então, veja que ninguém está imune, por isso que é uma tributação pecuniária compulsória, ninguém está imune, e também o Estado não pode também escolher de não recolher, ele é obrigado a recolher os tributos. Então veja que nós estamos inseridos nesse âmbito tributário. O Estado tem um dever e o cidadão também tem o seu dever de pagar. Bom, isso é tributo, isso é o que está no Código Tributário Nacional, no CTN. É isso que significa tributo. Mas vamos entender um pouquinho mais. Quais são os tipos de tributos? Acabei de falar que tributo não é apenas uma cobrança, um tipo de cobrança, né? Existem os tipos de tributos. Vamos entender isso aqui agora. De acordo com o próprio código que nós vimos agora, o CTN, né, o Código Tributário Nacional, os 3 principais tipos de tributos são... Então, existem os 3 principais tipos de tributos. Nós não vamos falar sobre outros tipos de tributos que não interessa. Para a gente está muito claro abordar apenas esses 3 que são os principais. Quais são? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, esses são os 3 principais tipos de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que são impostos? O que são taxas? Quais são as contribuições de melhorias? Quais são esses tributos? Vamos ver um pouquinho disso daqui para a gente chegar ali no ponto-chave que está relacionado à tributação e o direito e o dever da igreja. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Bom, o que são impostos? O imposto é um tributo, né, como nós estamos vendo aqui, de maior importância para o Estado. O imposto é o alicerce do Estado, podemos falar assim.
O governo recolhe impostos sem necessariamente ter um destino para esses valores. O principal objetivo desse tributo é manter o governo funcionando, abastecer os cofres públicos para que todos os órgãos continuem trabalhando, cobrindo as suas despesas e pagando os seus funcionários. Então, esse é o objetivo da tributação, do recolhimento dos impostos, desse tipo de tributo. É manter o governo funcionando, pagando funcionários, abastecendo os cofres públicos, mantendo as instituições funcionando, as instituições públicas funcionando. Imagina, cada instituição tem ali os seus funcionários, tem os seus gastos, tem os seus materiais, tem mil e uma coisas. Então, os impostos eles são destinados a manter o caixa saudável ali, dinheiro no caixa para pagar tudo isso daí. E aí o Estado funciona, o governo funciona dessa forma. Em grande parte, são utilizados para saúde e educação, dentre outras finalidades. Vamos aqui, exemplos de impostos não faltam, né? Então, assim, as principais é saúde, educação, existe mil e uma outras que podemos colocar aqui. Vamos ver aqui alguns tipos de impostos que são recolhidos para essas finalidades. Próximo slide. Estes são apenas alguns deles. Vamos ver. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Isso daqui é para empresas, né? ICMS. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Quem não tem carro que não conhece esse imposto, né? O IPVA. Quem não tem, não conhece, porque todo ano tem que pagar o IPVA. Então é um tributo, é um imposto, né? Que é destinado para o governo para essas finalidades. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Também a mesma coisa, você tem um imóvel próprio, você sabe que tem que pagar o seu IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial ou Território Urbana, né? Imposto também muito conhecido. O imposto de renda, né? Quem tem ali, atinge o teto financeiro ali, que é estipulado pelo imposto de renda, tem que fazer a declaração, IR, né? Imposto sobre operações financeiras, IOF, também é um imposto. Imposto territorial rural, impostos de transmissão de bens imóveis, ITBI. Aí está mais relacionado à transição de imóveis, vendas, compra tal de imóveis. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. Então são para empresas também. Então veja que as empresas, as transações que nós fazemos em nosso país, nós somos tributados. Temos que pagar impostos para isso. Se você for fazer uma importação, você tem que pagar um imposto. Se você for comprar um imóvel, você tem que pagar o imposto. Se você for comprar um carro, para manter ele legalmente, você tem que pagar imposto. Se você tem mil e uma coisa, for abrir uma empresa, você paga vários impostos também relacionados a prestações de serviços, a mercadorias que você está comercializando. Tudo é cobrado imposto. O governo, o leão, recolhe todos esses impostos aí. Então, isso é um tipo de tributo, o principal de todos, impostos. Guarda bem essa palavra, impostos. Vamos ver, prosseguindo aqui. E o que são taxas? As taxas são recolhidas pela utilização de serviços específicos fornecidos pelo poder público por meio de algum ente ou por uma concessionária, de acordo com o artigo 77 do CTN, que é o Código Tributário, né?
As taxas são cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. Tem como fator gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou ao posto à sua disposição. Então, algumas taxas elas são cobradas pelo município, dando um exemplo aqui, né? Para fazer também ali o bom funcionamento de algumas coisas. Como se fosse entre aspas, um rateio ali. São taxas que vão também sustentar determinadas situações, né? E elas também têm ali por lei garantida o direito do município, do governo, do estado, cobrar taxas quando achar necessário cobrar. Então, se for cobrado uma taxa no município da sua cidade, você sabe que já que não é uma escolha pagar ou não, é obrigatório pagar. Então, isso também é um tipo de tributação. Tem os impostos, tem as taxas e tem também o que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver aqui alguns exemplos de taxas. Exemplos de taxas são taxa de emissão de documentos, quando pedimos para emitir o RG, CPF, passaporte, carteira de motorista e outros, né? Quem nunca pagou taxa pela segunda via do RG? Tem alguns lugares que a primeira via você não paga taxa, mas tem outros que já pagam mesmo na primeira via. Então isso vai depender, mas a segunda via é quase que unânime, você paga a taxa. A CNH também e outras coisas, né? Carteira de passaporte, CPF, tudo isso são taxas, é um tipo de tributo, são taxas para manter também o funcionamento ali, o gasto que foi feito com aquele material, etc. Taxa de licenciamento anual do veículo, veja que nós acabamos de ver um imposto, IPVA, e também tem a taxa de licenciamento, né, que é um tipo de tributo relacionado à taxa. Taxa de registro do comércio, taxa de coleta de lixo, né? Então a gente tem vários tipos de taxa. Tem taxa também de iluminação pública, de várias coisas aí. Mas na prática, qual é a diferença entre taxa e imposto? Vamos ver qual que é a diferença. Enquanto o imposto é recolhido para manter o Estado funcionando e você paga de qualquer maneira, a taxa será devida somente quando utilizar algum serviço ou dele se beneficiar. Ela é obrigatória, mas aí você é beneficiado também com aquele serviço. Por exemplo, você vai tirar uma carteira de motorista, você paga a taxa, mas sai de lá com um documento que custou ali o papel, custou a impressão, né? Então você é beneficiado. Então, se você quer a carteira de motorista, obrigatoriamente você paga essa taxa. Então, é mais ou menos essa a diferença do imposto com a taxa. A taxa sempre traz um benefício, né, para você. O imposto também, em tese, traz um benefício, lógico, que é o funcionamento do Estado. Mas o benefício que nós estamos falando aqui, ele vai mais especificamente para você em si. Você é beneficiado com aquilo, né? Então é uma coisa que você pode diferenciar aí de imposto de taxa para poder assimilar bem essas duas questões. Vamos ver aqui mais. O que são as contribuições de melhoria? Isso aqui é um imposto que eu até coloquei aqui, eu vou ler que fica melhor. Quase não é cobrado, mas vale a pena citar aqui para a gente entender. Esse tributo não é tão comum quanto os outros, de acordo com o artigo 81 do CTN, né, que é o Código Tributário Nacional. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições,
é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Então, está mais relacionado a isso, tá? Esse tipo de tributo a contribuições de melhoria. Tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Basicamente, é uma coisa que vai valorizar o imóvel. E mesmo que seja dever do município asfaltar tudo ali, tem algumas coisas que são feitas que vão valorizar o imóvel e por beneficiar aquela região ali, eles podem cobrar esse tipo de tributo, a contribuição de melhoria. Então é arrecadada, é agarinhada ali essa contribuição. Eu vou dar um exemplo, não sei se tem muito a ver, mas eu acho que cabe aqui só para dar uma luz mais sobre isso daí, mais ou menos como acontece no condomínio, né? Você mora num condomínio, tem várias casas ou vários prédios com seus respectivos apartamentos ali, e é agarinhado ali um dinheiro mensal para melhoria do próprio condomínio. Aí coloca ali segurança, faz o estacionamento, coloca ali, sei lá, um salão de festas e tal, e vai mantendo aquelas melhorias feitas, beneficiando os seus respectivos moradores. E por isso é cobrado uma taxa de condomínio. É o que acontece mais ou menos ali na parte pública, quando traz benefício para o imóvel, que são feitas ali coisas que vão melhorar, que vão valorizar o imóvel, eles podem cobrar esse tipo de tributo, contribuições de melhoria.